Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, à primeira vista, parece muito familiar: o batismo de Jesus. Só que vamos abordá-lo de um ângulo completamente diferente, o da chamada teologia de impacto. E acreditem, é uma perspectiva que nos convida a repensar um dos momentos mais icónicos do Novo Testamento de uma forma que se calhar nunca nos passou pela cabeça. Ok, vamos diretos ao assunto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: e se aquela ideia do batismo de fogo não for só uma metáfora? E se, por trás do símbolo da purificação ou do juízo, estiver algo, bem, muito mais literal e, convenhamos, até um pouco chocante? É precisamente isso que vamos investigar. Então, o nosso roteiro para hoje é bastante claro. Começamos por desmontar a ideia que temos de fogo. Depois, vamos ver se essa nova ideia tem fundamento nas Escrituras. A seguir, aplicamos isso a João Batista e a Jesus, para ver o que muda. E, finalmente, juntamos tudo para perceber como isto nos leva a um processo de 3 batismos que marca o fim de uma era. Vamos a isso? Pronto, primeira paragem. E olhem, tudo começa aqui com uma única palavra: fogo. Para conseguirmos sequer começar a entender esta perspectiva, temos de parar e desconstruir o que achamos que esta palavra significa. A grande mudança é mesmo essa: passar do simbólico para o literal. E aqui está a grande viragem. De um lado, temos a visão a que estamos habituados, certo? O fogo é uma metáfora para a purificação, para a paixão de Deus, para o juízo final. Mas do outro lado, a teologia de impacto diz: não, o fogo é uma entidade. Não é um símbolo do agente do juízo, é o próprio agente. Estamos a falar da manifestação literal, visível, de seres angélicos. E pensem que isto não é uma ideia tirada da cartola. Tem raízes bem fundas na língua original, no hebraico. A palavra em questão é sharap. E o que é que significa? Significa o que arde ou serpente ígnea. E é daqui que vêm os serafins de Isaías, literalmente os ardentes, e também as tais serpentes de fogo do livro de Números. Ou seja, a ligação entre fogo e um ser, uma entidade, já está lá, na própria palavra. Ok, avançamos então para a segunda parte. A pergunta lógica agora é: se esta ideia é verdade, se o fogo é mesmo uma entidade angélica, então devemos conseguir encontrar este padrão noutras partes da Bíblia, não é? Pois bem, é exatamente isso que vamos fazer. Vamos ver como isto não é um caso único, mas algo que aparece de forma consistente. Este quadro é excelente para vermos essa consistência. Reparem, começamos com a sarça ardente. A leitura tradicional diz que um anjo apareceu numa chama de fogo. A leitura da teologia de impacto diz que o fogo era o anjo. Vamos a outro. As serpentes ígneas em Números não eram só cobras venenosas, eram serafins, agentes de julgamento. E este padrão continua, vejam só, até ao Novo Testamento. O batismo de fogo seria um batismo por estas entidades angélicas, e as línguas de fogo do Pentecostes seriam manifestações diretas destes seres. É um fio condutor que atravessa tudo. E se ainda houvesse dúvidas, há passagens que parecem dizer isto com todas as letras. Olhem para o Salmo 104, versículo 4. Faz dos seus ministros um fogo abrasador. Reparem, não diz que eles usam o fogo como ferramenta, diz que eles são fogo. A ligação não podia ser mais direta. Ok, vamos para a terceira parte. E agora é que as peças começam a encaixar de uma forma surpreendente. Se aceitarmos esta ideia do fogo como uma agência angélica, então os papéis de João Batista e de Jesus têm de ser reavaliados. E não é só uma pequena mudança. As missões deles tornam-se quase opostas. E aqui temos, se calhar, a ideia mais radical de todas. A perspectiva é esta. A missão de João Batista era a de anunciar o juízo, o início da era apocalíptica, uma intervenção divina dura. Ele seria aquele que governaria com um cetro de ferro. E Jesus? A missão de Jesus seria completamente diferente. Não era continuar esta intervenção, mas sim absorvê-la, acabar com ela. O seu método não era a força, era a atração, a conversão. E a mensagem de João Batista bate certo com isto, não é? O machado já está à raiz das árvores. Ele fala de um juízo que está mesmo a acontecer, de cortar e lançar no fogo. Se virmos as coisas por este prisma, o que ele está a anunciar é precisamente isso, uma intervenção direta daquelas entidades angélicas, daquele fogo, para executar o julgamento. É uma mensagem apocalíptica no seu estado mais puro. Pronto, chegamos à quarta parte. E a pergunta é: se o fogo é um agente e João é o seu profeta, o que é o batismo nisto tudo? Bem, segundo esta visão, não é uma coisa só, é um processo. Um processo em 3 passos que nos leva a um final cósmico. Então, vamos lá ver estes 3 passos. O primeiro é o batismo de João, na água. É como uma porta de entrada.
uma iniciação à realidade de que o juízo apocalíptico está a chegar. O segundo passo é o batismo de fogo, ou seja, a submissão direta à ação e ao julgamento dessas entidades angélicas. Mas o terceiro, o passo final, o batismo que resolve tudo, é o de Jesus. O seu batismo na morte. É aqui que todo o peso do julgamento apocalíptico é absorvido por ele e encerrado. Isto muda completamente a forma como vemos o batismo de Jesus, certo? Quando ele entra na água com João, não está só a cumprir um ritual ou a dar o exemplo. Ele está, de forma consciente e deliberada, a entrar na arena. Está a entrar no processo apocalíptico que ele veio, não para continuar, mas para cumprir e acabar. É o primeiro passo para confrontar este sistema de juízo e pôr-lhe um ponto final. E com isto chegamos à última parte, a grande conclusão. Como é que este acto de Jesus consegue, de facto, fechar uma era inteira de julgamento por fogo e por anjos? A resposta, o ponto de viragem de toda a história, está na ressurreição. Esta linha do tempo resume tudo de forma perfeita. A ideia central é que a era apocalíptica não é algo que ainda está para vir. Foi um período histórico concreto e definido. Teve um início claro, o ministério de João Batista, teve um clímax, a crucificação, onde todo o juízo daquela era foi absorvido, e teve um fim definitivo, a ressurreição. A ressurreição, nesta visão, não é só uma vitória sobre a morte, é o evento que, literalmente, encerra a era apocalíptica. Ok, para que as ideias principais fiquem bem claras. Pontos a reter. Primeiro, o fogo não é metáfora, é uma entidade angélica. Segundo, João Batista era o profeta que administrava o juízo dessa era. Terceiro, o batismo é um processo em 3 partes que culmina na morte de Jesus. E quarto, a ressurreição é o evento que põe um ponto final nessa era. Isto tem uma implicação brutal. O verdadeiro poder que vem depois não é o fogo do Pentecostes, mas sim a própria vida que resulta da ressurreição. E isto, claro, deixa-nos com uma última pergunta para mastigar. Se a era do juízo apocalíptico, com todas as suas intervenções de anjos de fogo, acabou mesmo ali na cruz há 2000 anos, então em que mundo é que nós estamos a viver agora? A resposta, de acordo com esta linha de pensamento, é que estamos já a viver na nova criação, aquela que foi inaugurada pela ressurreição. É um pensamento, no mínimo, transformador, para fecharmos esta conversa.